Bem, amigos, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roquepauro Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Esse é mais um call de abertura aqui do nosso canal. Você já sabe, aqui todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro, hoje a gente lembra aí 22 anos daquela tragédia absurda lá nos Estados Unidos, né? O 11 de setembro. É um momento da gente também, de uma certa forma, refletir um pouco sobre isso, mas vamos lá, como sempre, começar pedindo a você aqui que gosta do nosso conteúdo, que acompanha a gente sempre, que deixa o seu like, já deixa agora para não esquecer. Então deixa o seu like aí, aproveita o espaço dos comentários, deixa uma pergunta, dúvida, sugestão, crítica, elogio, o espaço é de vocês. E também aproveita, começa a sua semana também compartilhando notícia importante aí no seu grupo de família, no seu grupo dos amigos, da resenha, na sua lista de transmissão para os seus clientes, você que é profissional do mercado financeiro e sempre passa boas informações, é uma excelente oportunidade compartilhar aqui o nosso vídeo, o vídeo do Entrando em Ação. E, lógico, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui, beleza? Então vamos lá. Assim, a gente vem de alguns dias aí, uma semana bem curta, né? A gente ficou um tanto quanto sem notícias, sem nada fazendo preço no mercado, muito na expectativa de alguns dados que inclusive virão nessa semana, dados importantes. Mas a gente teve lá o pregão na sexta-feira nos Estados Unidos. A gente teve uma sexta-feira onde as empresas de grande capitalização tiveram mais destaques, principalmente as de tecnologia, e aí a gente pode colocar a Meta, que é o Facebook, Instagram, né? A Tesla e principalmente a Apple, que vinha aí de dois pregões de queda, apanhando em função lá das medidas da China em relação à restrição da utilização dos seus funcionários públicos em relação ao aparelho da Apple, né, o iPhone. Aí você diz assim, poxa, mas só funcionário público proibido, isso vai afetar? Olha o tamanho da expectativa do mercado em relação à queda de receita da Apple só em função dessa medida da China. A gente está falando de 4% de receita, a expectativa de queda de receita da Apple em função dessa determinação do governo chinês. É importante a gente lembrar que a China é o maior mercado consumidor do mundo e praticamente na China todo mundo lá trabalha para o governo. Então esse é o tamanho do impacto que a gente imagina, que o mercado imagina, de uma maneira geral, observar em relação a essa decisão. Além disso, desse dado, né, e a Apple se recuperando, lógico, terminou sendo uma oportunidade comprar as ações da Apple e, por consequência, elas subiram. Nós tivemos ali uma leve queda da taxa dos Treasuries, que são os títulos do Tesouro americano. Isso, de uma certa forma, favorece algumas ações, mas a expectativa dos dados de inflação que saem nessa semana, por mais que já esteja precificado aí uma pausa para essa próxima reunião do FONC, ainda assim os mercados ficaram um tanto quanto em observação, então a gente não teve uma alta muito forte nos índices, né? Isso não refletiu no índice de maneira muito pujante. Então nós tivemos o fechamento lá, Dow Jones fechou a sexta-feira com alta de 0,22, o S&P de 0,14, Nasdaq alta de 0,09, eles encerraram a semana por lá. O Dow Jones tem queda de 0,8, o S&P queda de 1,3 e a Nasdaq, puxado, lógico, pelo efeito da Apple aí, fechou com a queda de 1,9%. Além disso, de maneira complementar, a China divulgou um novo pacote aí de incentivo à indústria de eletrônicos de consumo de ponta, basicamente smartphones. Eles desejam, e a gente já sabe que já é um trabalho que eles vêm fazendo lá, né, um desejo muito importante do governo chinês de diminuir a relevância, diminuir a relevância do setor imobiliário na sua economia, porque eles viram o quanto essa concentração passou a se tornar perigosa para a economia por lá. Então eles vão agora voltar um pouco dos olhos para eletrônicos de ponta, principalmente smartphone. Eles querem produzir bastante a partir de agora, melhorar essa tecnologia, e eles desejam que as exportações de celulares 5G cheguem a 85% da produção nacional até o final do ano que vem.
Aqui no Brasil, a gente teve um pregão ali na sexta-feira, intercalado entre um feriado e um sábado, a gente teve aí uma baixíssima liquidez, um ajuste. Falando de liquidez, só para vocês terem ideia, voltou lá para um número bem baixo. A gente falou semana passada de liquidez, né? Falamos da liquidez da segunda, aí falamos da liquidez na terça-feira pós-feriado nos Estados Unidos, que a gente viu ali na segunda deu acho que 12 bilhões de reais. Na terça-feira, com os Estados Unidos abertos, saltou já para 21. Mas na sexta-feira, aqui todo mundo curtindo o feriado, foram 16,4 bilhões de liquidez, de volume de negócios na nossa bolsa. A gente teve, como eu disse, baixa liquidez. A gente teve os dados ruins da China, saiu balança comercial lá, dados de importação e exportação que vieram bem abaixo do esperado, mostrando que eles ainda estão bastante incipientes nessa virada de curva. Lembrando, China foi foi o último país das grandes economias que se abriu no pós-Covid. Foi esse ano ainda que eles começaram a tomar medidas de relaxamento em janeiro. E isso, lógico, que faz com que a economia deles lá patine. E o minério de ferro também caiu bastante, caiu 2,07. A gente sabe, o minério de ferro caindo afeta bastante a Vale, que é o maior peso da nossa bolsa. E se China vai ruim, vai mal, Petrobras e Vale, que são os dois maiores pesos, também vão mal. E isso terminou batendo por aqui. Vale caiu, por exemplo, quase 2%, 1,9%, 1,89%. Isso foi bem ruim, mas bem ruim mesmo. Isso finalizou com o nosso Bovespa caindo na casa ali do 0,58. Mas além disso, informação importante, as taxas de juros tiveram uma leve queda no fechamento da semana. Importante lembrar que essa queda foi mais acentuada no meio da curva. Se a gente olhar que é uma curva longa, porque a gente tem vencimentos mais curtos, como janeiro de 24, 25 até 27, a gente pode considerar uma curva curta. Depois daí a gente tem o meio da curva, a gente está falando de 2035 a 2040, e quando a gente vai pensar lá em 2050, 2055, 2060, a gente está falando da parte mais longa da curva. Esses vencimentos mais do meio da curva, eles tiveram um fechamento, né, uma queda dessa taxa de juros um pouco mais acentuada, mais perceptível. Então, no fim do dia, na sexta-feira, terminou sendo um dia bem fraquinho de mercado, né? Mas com uma queda, a quarta queda consecutiva do Ibovespa, ou seja, então na semana passada foi uma semana somente de queda, e fechou em menos 2,19 na sexta-feira, somando aí os 4 pregões que nós tivemos. Como eu disse, o Ibovespa fechou em queda de 0,58 a 115.313 pontos, sendo as maiores altas, a Marfrig, que subiu 4,1, e a Petz, que subiu 3,86. Na ponta oposta, puxando as quedas, a Embraer caiu 4,99 e a Alpargatas caiu 4,1. Dólar futuro fechou em alta de 0,18, rompendo novamente aí a barreira dos R$5, fechou a 5,006. E no nosso calendário da semana para hoje, nós não temos nada de tão importante, mas nós vamos ter uma semana com calendário muito pesado, né? A gente vai ter amanhã, a gente tem IPCA, né? Que é a inflação, principal índice de inflação aqui do Brasil. Nós vamos ter PIB no Reino Unido, inflação nos Estados Unidos, amanhã, na quarta-feira isso já. Na quinta-feira nós vamos ter, além daqueles dados que a gente está acostumados a acompanhar, que são, por exemplo, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, nós vamos ter o principal dado da sexta-feira vai ser a divulgação da taxa de juros na zona do euro. Na sexta-feira nós vamos ter por aqui vendas no varejo. Lembrando que hoje sai o Boletim Focus, daqui a pouquinho, às 8h30 mais ou menos. Eu coloco lá o card do Banco Central lá no Instagram. Dá uma olhadinha e se tiver alguma coisa importante a gente comenta aqui amanhã, certo? Então, se quem não segue, inclusive, a gente no Instagram, @blog_entrando em ação. Minério de ferro, mercado fechado lá ainda, feriado, né? Petróleo Brent fazendo bastante preço, alta, queda hoje de 0,43, mas rodando a 90,22 dólares. Moedas, peso mexicano subindo 0,21, Zahar subindo 1%, rublo subindo 1,49, lira turca caindo 0,18, dólar australiano
Subindo 0,61, dólar neozelandês subindo 0,42, DXY nesse momento caindo 0,42. Bolsas, na Ásia nós tivemos Nikkei fechou em queda de 0,41, Hang Seng queda de 0,57, CSI 300 em Xangai alta de 0,74. Na Europa, Paris subindo 0,47, Frankfurt subindo 0,40, Madrid subindo 0,28, Londres subindo 0,15, Eurostock subindo 0,36, futuros americanos, Nasdaq subindo 0,52, Dow Jones subindo 0,19, S&P subindo 0,35 e o nosso EWZ, nosso índice de ETF de bolsa lá fora, no pré-mercado, queda de 0,03. Então é isso por hoje, pessoal. Vamos ver aí essa semana pesada, como eu disse, dados importantes, inflação aqui, inflação lá fora, taxa de juros na zona do euro. Vamos ficar atentos aí a essa semana, que é uma semana bastante importante aqui para o nosso calendário, tá certo? Então desejo a todo mundo uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de negócios, um abraço a todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.